pessoal, sejam todos bem-vindos ao Voando Alto Ciência. Sou Jordana Oliveira, sou bióloga e doutoranda em genética. Pois apesar de eu já ter cumprido meus créditos obrigatórios em disciplinas, eu ainda não sou doutora. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Quem são os doutores no Brasil? O que é preciso fazer para se tornar um doutor aqui no Brasil? Bem, pessoal, existem duas formas de você ser chamado de doutor no Brasil. A primeira delas, na verdade, é um costume que nós temos de chamar advogados e médicos de doutores, apesar de muitas vezes esses profissionais não terem um curso de doutorado. E esse costume ele foi herdado aí da época do Brasil Colônia e Brasil Império. E essas informações quem nos forneceu foi o professor Douglas, do perfil no Instagram Isto é História. E eu vou deixar aqui na descrição o perfil dele para vocês acompanharem e seguirem um conteúdo bem bacana, galera. Então, essa herança aí foi através de um decreto de Dom Pedro I que dizia que as pessoas que cursassem ciências jurídicas, ou seja, o curso de direito, elas automaticamente já recebiam esse título de doutor, aí numa forma de colocar com uma grande visibilidade essa profissão. Também, uma outra forma de incentivar novos médicos, a formação de novos médicos no Brasil, nas recentes escolas de medicina, esse decreto também diziam que quem cursasse medicina automaticamente já era um doutor. Então, recebia também esse título de doutor. Hoje nós sabemos que tanto o curso de Direito, que é a base para a formação de advogados, como o curso de Medicina, são cursos de nível superior. Então, não são cursos de doutorado. São cursos onde essas pessoas receberão o diploma aí de bacharéis nessas duas áreas. E esse decreto ele já não está mais em vigor desde a proclamação da República. Mas aqui o meu intuito com esse vídeo não é julgar, não é criticar se você chama advogado e médico de doutor. Até porque eles mesmos se auto-intitulam assim, colocam em cartões de visitas, em placas, em documentos essa titulação, não é mesmo? Então, na verdade, o meu intuito com esse vídeo é fazer uma crítica à recente situação envolvendo o novo ministro da Educação, o Carlos Alberto Decotelli. Então, o Carlos Alberto Decotelli colocou em seu currículo Lattes que ele é bacharel em Ciências Econômicas, ele possui um mestrado, um doutorado e um estágio de pós-doutorado. No entanto, após a nomeação pelo presidente Bolsonaro, o reitor da universidade onde o ministro disse que realizou o doutorado, desmentiu no Twitter dizendo que ele não recebeu título nenhum de doutor pela universidade. Depois, como uma resposta a essa situação, o Ministério da Educação, o próprio MEC, divulgou que o ministro Carlos Alberto, ele teria, sim, realizado as disciplinas do doutorado. Certo? Teria cumprido aí os créditos das disciplinas. Então, antes da gente julgar esse caso, esses acontecimentos, vamos entender o que é um doutorado. Então, para você ser doutor aqui no Brasil, né, que é a segunda forma aí, a forma real de você ser chamado de doutor no Brasil, você tem que ter cursado primeiramente uma graduação, então um curso de ensino superior, seja ela biologia, química, história, geografia, engenharias, medicina, direito, odontologia e etc. Depois que você conclui essa fase do curso da graduação, você está apto para cursar um curso de pós-doutorado. E é aí que o doutorado se enquadra. E o doutorado, você tem diversas atividades a serem cumpridas. Eu também tenho um vídeo falando do porquê que um doutorando, um pós-graduando, ele recebe aqui no Brasil. E nesse vídeo eu explico todas as atividades, todos os deveres de um pós-graduando, ou seja, de um doutorando. Eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês conferirem esse vídeo também. Então, uma das atividades a serem cumpridas por um doutorando é que ele tem um número de créditos, ou seja, ele tem que cursar algumas disciplinas e realizar algumas atividades específicas para ele conduzir aí esse doutorado. Essas disciplinas, esses créditos, são uma parte muito pequena do doutorado e você consegue concluir tranquilamente ali no seu primeiro ano de doutorado. Mas a parte principal do doutorado é a defesa de uma tese.
Ou seja, o doutorando ele tem uma pergunta inicial, ele tem um projeto de pesquisa e ao longo do seu doutorado ele vai desenvolver esse projeto de pesquisa aí produzindo uma tese com os seus resultados. Ele vai apresentar esses resultados para uma banca examinadora, que são professores que vão avaliar o produto aí desse estudo do doutorado. E depois que é avaliado, eles dirão se esse aluno, esse cientista, ele está apto ou não a receber o título de doutor. Então, pessoal, agora vamos analisar o caso. Depois que o ministro teve toda essa série aí de titulação de doutorado desmentida, ele mudou no seu Lattes que ele apenas esteve ali cursando o doutorado, mas sem tese defendida. Ou seja, o que a gente pode concluir, pessoal, é que ele não é doutor. Ele não obteve o título de doutor porque ele não fez a parte principal, que é você defender uma tese. Você tem que produzir um documento e defender uma ideia fruto do seu estudo. Então, ao final do meu doutorado, eu que estou no 3º ano, eu vou obter o título de doutora em genética, né? Se tudo der certo, né, pessoal? Mas vamos analisar também que esse ministro, ele disse que ele tinha desenvolvido um estágio de pós-doutorado na Alemanha. Para você desenvolver um pós-doutorado, você tem que ser doutor. Não tem como você migrar direto, ou seja, seria uma segunda informação falsa no Lattes dele. E aqui eu deixo uma outra reflexão, pessoal, é que para você ser ministro da Educação, você não precisa de uma titulação de doutorado. Você não precisa ser doutor em alguma área, mas a reflexão é quanto ao caráter, quanto à ação que esse ministro teve ao colocar informações falsas ou incompletas, mal descritas no seu currículo, e o quanto isso é grave, pessoal. Além disso, vamos deixar uma outra reflexão aí, que o ministro, ele é formado aí na área administrativa e das ciências econômicas, e a gente precisa ter muito cuidado que o Ministério da Educação, ele não deve ser levado apenas como um gasto para o Brasil, porque na verdade a educação, a formação, o desenvolvimento ali das pessoas no país é investimento. Então eu coloco aqui essas reflexões para vocês fazerem, que doutor é quem tem doutorado. Eu espero aí de doutoranda passar a ser doutora em genética em alguns anos. E até o próximo vídeo, pessoal!